Fica na posição. Você vai esperar meia hora. E depois dessa meia hora a gente ora para ser. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É motivo de muita alegria estarmos aqui na casa do Senhor. E eu sou grata a Deus, sabe? Porque Deus ele tem feito grandes coisas em minha vida. Tenho passado por alguns processos, mas tudo é cuidado de Deus. Tudo é Deus cuidando da gente. A gente às vezes não entende, mas Deus ele tem os seus propósitos, Ele sabe como trabalhar. E eu tenho, louvado seja o nome do Senhor, sido ricamente abençoado. Deus ele tem se feito presente em minha vida, como na vida de cada um de nós, irmãos. Só basta que a gente queira. Louvado seja o nome do Senhor. Filha, um bom fundo musical louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor ele tem cuidado de cada um de nós. De cada um, irmãos, de uma forma, porque Deus ele tem suas formas de trabalhar. E eu gostaria de trazer uma breve palavra de Deus para os nossos corações, para todos aqueles que têm fome e sede da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que se encontra lá em Colossenses 2, uma palavra poderosa, uma palavra edificadora. Colossenses 2, do verso 6 ao 9. Eu já havia passado por essa passagem, muito me alegrei e muito me edifiquei. Louvado seja o nome do Senhor. E é essa palavra que eu venho trazer para vocês, para a nossa edificação, do nosso crescimento espiritual. Colossenses 2, do 6 ao 9, que nos diz bem assim: portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, andai nele, arraigados e edificados nele. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa, essa palavra é profunda. Quando aqui a palavra do Senhor fala arraigados, e eu fui pesquisar, eu fui atrás dessa palavra, porque sempre quando tem uma palavra diferente assim, eu gosto de ir atrás para saber o significado. E essa palavra é muito profunda, irmãos. Arraigados, louvado seja o nome do Senhor, significa que lançou raízes, enraizou, e é assim que Deus quer que estejamos nele, enraizados, aprofundados nele, seguros nele. Deus ele é tremendo quando ele fala arraigados, é bem enraizado, irmãos, porque quando estamos enraizados, quando nossas raízes elas estão profundas, qualquer tempestade, seja ela qual for, não nos leva ao chão. A gente está sempre aptos quando estamos enraizados, e não somente enraizados ou arraigados, louvado seja Deus, mas também edificados no Senhor. Enraizado e edificado é quase que a mesma coisa, louvado seja Deus. Edificados no Senhor, edificado nele. E eu me lembro de uma passagem que se encontra lá em Mateus 7, 24 ao 27, que é profunda, irmãos. Diz que todo aquele que escuta a palavra de Deus e a põe em prática é considerado, ou seja, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluias! Essa rocha chama-se Jesus Cristo. E quando edificamos, irmãos, a nossa vida nele, louvado seja o nome do Senhor, pode vir os rios, pode vir a chuva, pode vir as tempestades, mas essa casa jamais, eu disse, jamais será abalada, porque a nossa estrutura está em Deus, a nossa estrutura está em Cristo Jesus. Por isso que devemos estar enraizados, assim como uma árvore que cria raízes profundas, assim devemos ser nós na presença do Senhor. E o Senhor ele honra, o Senhor ele nos faz crescer espiritualmente. E é tremenda essa palavra, irmãos, e diz mais: arraigados e edificados nele e confirmados na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que é ser confirmados na fé? Aleluia, confirmados na fé é estar mais do que firmado.
está mais do que convictos, irmãos. Está mais do que firmado quando alicerçamos a nossa casa, ou seja, a nossa vida, diante do altar, diante de Deus. Estamos seguros, estamos debaixo da proteção. E deixa eu te dizer uma coisa, que não é só nós que estamos debaixo dessa proteção. Não é só nós que estamos seguros, mas são os nossos familiares, nossos filhos, toda uma geração por causa de nós. Essa misericórdia, essa bondade de Deus, essa proteção, ela inclui no total, irmãos, tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Louvado seja Deus. E que palavra maravilhosa, irmãos. Então, confirmados na fé quer dizer estar mais do que firmado. Quando nós estamos confirmados, louvado seja o nome do Senhor, é quando declaramos, é quando dizemos assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, louvado seja Deus. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Isso é ser confirmado, isso é ser firmado em Deus, nos propósitos de Deus, naquilo que Deus diz ao teu respeito e ao meu respeito. Então é convicção, é certeza. A palavra de Deus nos diz que o homem que crê no Senhor, a sua fé é a certeza, é a convicção. Então nós devemos ser convictos, irmãos, do que a palavra de Deus, ela diz ao meu e ao teu respeito, que eu posso todas as coisas em Deus, que eu sou o que a palavra dele diz que eu sou. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E é por isso que devemos estar sempre e constantemente, irmãos, nos deleitando, buscando a sua presença, através da adoração, levantando o nosso altar dentro do nosso lar, para que o nome do Senhor venha ser engrandecido e glorificado nas nossas vidas. Louvado seja Deus. E diz mais assim: arraigados, edificados nele e confirmados na fé, como foste ensinado, sempre cheios de ações de graças. Oh, aleluias! Ações de graça, irmão, com uma palavra forte. Ação de graça é agradecimento a Deus. Quando somos gratos, quando reconhecemos quem Deus tem sido nas nossas vidas, o quanto nós somos abençoados por servir esse Deus. E eu muito me alegro. É quando alguém reconhece o favor do Senhor derramado sobre sua vida, irmãos. Cada dia, cada manhã, nós temos um novo dia. Deus, ele escreve uma nova história. Deus, ele reconstrói, irmãos, tudo aquilo que estava para dar errado. Ele vai reconstruindo, ele vai fazendo dar certo, porque nós estamos debaixo da sua proteção. Nenhum filho está desamparado. Muitas das vezes passamos por momentos difíceis. Muitas das vezes pensamos: Senhor, será que eu passarei por esta prova? Será que eu vou continuar de pé, Senhor? Está tão difícil. Mas o Senhor diz: esteja na minha presença, esteja constantemente em busca. Porque é buscando que nós recebemos. Quando nós sacrificamos, irmãos, a nossa vida, o nosso tempo para Deus, isso não é em vão. Deus, ele não desampara os seus. A palavra de Deus diz que nunca viu o justo desamparado ser, nem muito menos a sua descendência mendigar o pão. Então ele cuida. Então devemos ser gratos por cada coisa que ele tem nos feito. E deixa eu dizer que não é só grato pelas boas coisas, mas até pelos momentos difíceis que passamos por nossas vidas, porque vem. Mas em tudo dai graça, a palavra de Deus diz. E devemos ser gratos sempre no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8 diz assim: tendes cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Oh, aleluia! Isso é tremendo, irmãos. Isto é profundo. O apóstolo Paulo está querendo nos dizer assim, que nós devemos tomar cuidado, irmãos, com certos ensinamentos, irmãos. Aleluia! Muitos ensinamentos de hoje tem sua origem na sabedoria do homem, nas tradições, nas superstições de homens, e não em Cristo. Eu já pude ver, e muitas das vezes, ao frequentar
algumas congregações, eu já me deparei com situações, irmãos, de que alguém ao subir no altar, até parecia estar dando uma palavra, era como meio que bem parecida com a palavra que estava escrita, irmãos, mas o ensinamento era baseado na própria sabedoria daquele homem, na própria sabedoria, nos seus próprios conceitos, irmãos. E não é assim que Deus quer que nos portamos. Quando subires no altar do Senhor, fala tão somente aquilo que a palavra de Deus nos manda falar. Porque muitas das vezes nós, se não tomarmos cuidado, o Espírito Santo nos pede para dar uma palavra e às vezes a gente, na nossa emoção, a gente começa a usar a nossa própria sabedoria. E não, a gente tem que usar a palavra em tudo. A palavra de Deus diz que ai de quem tirar só qualquer coisa que seja, irmão, dessa palavra, uma vírgula, um tio, essa pessoa pagará o preço. A gente paga o preço. Então devemos, o apóstolo Paulo, ele nos pede para termos cuidado com as vãs doutrinas. Na palavra do Senhor fala sobre, tem uma palavra que diz, sobre o fermento dos fariseus. Ou seja, pessoas que muitas das vezes, elas não estão ali falando diretamente da palavra, ela está manipulando a palavra de Deus, ela está mesclando. Ou seja, algumas coisas são verdade e outras são coisas das suas crenças, do que ela acredita ser. Então o apóstolo Paulo, ele nos adverte sobre isso. Tenham cuidado com os ensinamentos. Então a gente deve ser um observador da palavra de Deus, porque se nós não temos aquela, digamos assim, se a gente não tem um certo conhecimento dentro da palavra, nós podemos nos deixar levar, a gente pode se envenenar, a gente pode atrair coisas para nós que muitas das vezes não é aquilo que vem de Deus. Então devemos tomar, principalmente, não que seja errado a gente visitar uma congregação, irmãos, mas principalmente nós quando visitamos outras congregações, porque graças a Deus na nossa igreja nós temos um pastor, um pai espiritual, um líder que nos aplica a palavra, irmãos, e é profundo, é palavra do começo ao fim, e isso é muito edificante. E é bom e interessante sempre termos papel e caneta, porque tudo aquilo que é falado aqui no altar, a gente anota para a gente conferir em casa, porque muitas das vezes há pessoas sim, muito boas intencionadas, mas no entanto está usando a sua própria sabedoria para falar aquilo que deve ser dado pelo Espírito, porque nós quando estamos aqui temos que levar, digamos, uma consagração ao Senhor, nos prepararmos, se estudarmos, precisamos estudar, não para que nós venhamos dar aquilo que a gente pensa entender, mas precisamos estudar a palavra do Senhor, precisamos a praticar, precisamos viver uma vida de obediência. Então por isso que o apóstolo Paulo nos adverte, que tenhamos cuidado com as vãs doutrinas, como diz aqui na palavra, tomando cuidado para que nós não nos tornamos presa, porque quando a gente não tem um certo conhecimento, a gente se torna presa, a gente se torna uma vítima. Louvado seja o nome do Senhor. Em versículo 8, ou melhor, em versículo 9, para terminar, louvado seja Deus, nos diz assim, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fui pesquisar o que é plenitude. Irmão, plenitude é ser pleno, é ser cheio. Jesus, ele carrega toda a plenitude da divindade. O próprio Deus habita nele. E eu me recordo de uma passagem lá em João 14, versículo 8, 9 até o 10. E eu vou até ler aqui para ficar bem explanado. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 8, aleluia, ao 10, que nos diz assim, olha só o que aconteceu, para você ver quão poderoso e maravilhoso é esse Deus. Jesus, ele carrega toda a plenitude divina do Senhor Deus, do Pai, louvado seja o nome do Senhor. Então Filipe lhe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu, Filipe, há tanto tempo
estou convosco e ainda não me conheceis? Quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As minhas palavras, as palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, os discípulos há tanto tempo com Cristo e perguntou: onde mostra-nos o Pai? Sendo que o Pai, o próprio Deus, estava no Filho. Sabe, eu trago isso para nós. A plenitude de vida está corporalmente sobre Cristo e automaticamente está sobre nós. Nós carregamos essa plenitude de vida, irmãos. Porque assim como os discípulos, eles estavam há tanto tempo ali com Jesus e não tinham esse conhecimento. E louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos esse conhecimento, que carregamos essa plenitude divina. E é isso que nos dá força, e é isso que nos dá capacidade, irmão, para vencer dia após dia. E eu muito me alegro, porque nós carregamos a natureza, nós carregamos a vida de Cristo, a vida de Deus em nós. Quando nós andamos em Cristo, como eu falei, como foi falado aqui na palavra, estando nós enraizados, estando nós alicerçados e edificados nele, irmãos, é tremendo. Há algo sobrenatural. É como sempre eu ouço falar, e é bem verdade que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o nosso viver, no nosso mundo material. Então, tudo que fazemos aqui surte efeito lá. É tanto que o Senhor diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Quando nós nos ligamos, irmãos, tudo nós entregamos a nossa vida, a nossa família, damos o nosso melhor para Deus, entregamos tudo para Ele, irmãos. Tudo que ligamos aqui é automaticamente ligado nos céus. A glória de Deus, ela é manifesta. É por isso que nós, como adoradores, como os levitas da casa do Senhor, devemos ter esse comprometimento, devemos ter essa sede, esse desejo de cada dia mais buscar a Deus. Porque Deus, ele tem nos abençoado. O Senhor, ele não vai nos abençoar mais do que já somos. Nós já somos abençoados. Ele só vai chegar na tua vida, naquela área que você está necessitado, e vai consertar aquilo que precisar consertar. Os levitas, nós temos um papel muito importante dentro da casa do Senhor. Nós estamos em conjunto com os nossos líderes, por isso que devemos ser sempre submissos a Ele. Porque quando somos rebeldes, quando somos, digamos assim, quando não atendemos a autoridade de um líder, você está fazendo a mesma coisa com Deus. É por isso que é preciso manter-se no equilíbrio, sempre dando a nossa atenção para aquilo que o líder nos pedir. E isso é um desejo de Deus, porque se você não honra um líder, você não está honrando a Deus, porque líderes foram levantados por Deus para nos auxiliar, para nos ajudar. E louvado seja o nome do Senhor, porque aqui nós temos líderes que são de Deus, pessoas que pagam o preço por nós. E nós temos um papel, nós os levitas temos um papel muito importante na casa do Senhor, de levar o povo à adoração, de levar o povo a ter uma vida em santidade com Deus. Quando estamos aqui adorando, antes mesmo de chegarmos aqui, temos levantado o nosso altar em casa, para que a glória do Senhor, ela seja manifesta sobre a nossa vida e transmitida para o povo de Deus. Não importa quem esteja cansado, quem esteja dormindo, quem esteja conversando, mas quando a glória de Deus desce, algo sobrenatural, vidas são impactadas no meio da igreja. Então que hoje, e não só que hoje, mas que sempre, que nós possamos estar nessa posição, irmãos, sabendo, tendo essa convicção de que estar aos pés do Senhor é muito mais prazeroso, é muito mais edificante. Sacrificar o nosso eu, as nossas vontades, porque não é fácil muitas das vezes a gente sacrificar, mas é preciso, porque é através do nosso sacrifício que Deus, ele nos exalta, que Deus, ele nos faz crescer espiritualmente. Como a nossa querida irmã Miriam nos falou aqui, não existe altar sem adoração, não existe altar sem sacrifício, é preciso sacrificar. Jesus, ele sacrificou a Ele mesmo.
E foi por nós. Ele entregou a sua vida, como todos nós sabemos, por cada um de nós, irmãos. E Deus, Ele quer intimidade com o seu povo. Deus, Ele não quer religiosidade. Ele não quer superstições. Ele não quer nada além de apenas uma adoração sincera, irmãos. Um coração quebrantado. Um crente fervoroso. Não é aquele crente nem frio nem morno, irmão. Tem que ser, tem que estar na medida certa. Assim como você coloca um bolo no forno, você não pode tirá-lo antes do tempo, né? Tem que tirar no tempo certo. Então não é nem quente nem morno, mas é algo na medida certa. Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele é grande, tem cuidado de nós e devemos usar de gratidão para com Ele todos os dias das nossas vidas. E eu quero aqui agradecer essa rica oportunidade. Quero dizer que deixei aqui aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E quero que vocês sejam ricamente abençoados com essa palavra. Sabe? Porque é uma palavra, sabe, que nos traz edificação realmente. É uma palavra que nos faz crescer. Sabe? Porque Deus, Ele tem os seus propósitos. Deus, Ele tem a sua forma de trabalhar. Ele usa cada um, né, de uma forma diferente. Né? Cada um é usado conforme Deus quer usar. E a gente só pode falar aquilo que Deus nos permite falar. Louvado seja Deus. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Não existe adoração sem altar. Temos que estar no altar, irmãos, para entregar ao Senhor o nosso sacrifício. Chegará como um cheiro suave dentro da presença dele. Então, vamos em nome de Jesus estar adorando o nosso Deus nesta manhã, para dar continuidade logo após a ceia.